Eu falo que trabalhar com cavalos me cura. A essência do campo faz com que a gente tenha essa imersão e uma vivência diferente. E algo que o cavalo ensina pra gente é resiliência. Com certeza. Nem todos os dias são bons, mas você levanta, persiste e persegue. Sim. Meu animal preferido. E uma vez ele me perguntou, por que é seu animal preferido? Eu falei assim, porque você pode até colocar um cabresto no cavalo, mas ele sempre vai tentar andar de cabeça erguida. Sim. Eu acho que a vida do campo traz muito isso pra gente, né? A gente fazer um reaproveitamento de tudo aquilo, Sim. né? Nada é desperdiçado. E ainda dividimos com o vizinho, mandamos um pouco pra casa do vizinho. O campo te ensina isso, a generosidade, e a mulher tem isso. Sim. Inclusive, se você deixa algum material se desperdiçar no campo, você é um mau gestor. Sim. E o envolvimento feminino, porque quem transforma a realidade das comunidades dentro das fazendas, né, é a mulher que se preocupa. Esse menino não pode ficar sempre escola, então vamos falar para poder arrumar Sim. o ônibus para vir aqui buscar ele. Tem que ter a hora de tomar banho. Esse menino tá comendo as comidas todas necessárias. É o olhar feminino. Sim, eu falo que as agroparks é uma boniteza. É uma boniteza. Né? É uma boniteza porque ali você vê toda a essência do feminino de uma maneira leve, mas com know-how. Quando se trata de conhecimento, são mulheres que estão ali andando por si só com as próprias pernas. E que desenvolveram um trabalho que, inclusive, é reconhecido hoje nacionalmente, só feminino. E o que eu acho generoso da parte delas é que elas nunca olharam para esse lugar de sucesso para que fosse apenas delas. Sim. Mas elas celebram as outras mulheres, elas dão palco para várias outras mulheres, elas trazem outras mulheres para serem também protagonistas junto com elas, e elas fazem questão de, inclusive, elevar outras mulheres. Sim. No nosso episódio de hoje, nós temos uma referência no cavalo e no agronegócio. E quem é ela? Silvia Palma. Cris, prazer é todo meu estar aqui com você e bater esse papo, dentre tantos que a gente já bateu, a gente trazer para esse momento aqui, né, de fazer um registro, né, Cris? Porque eu acho que a gente já conversou tantas vezes, né, ali entre uma aula e outra, né, e como a gente já vinha conversando, né, a gente se encontra, né, é um encontro de almas, né. Não é possível, assim, entre o goiano e o mineiro a gente não tem muita formalidade, sim, a gente não tem muita dificuldade, né, de se conectar, né, sim, e como eu te disse, você faz essa conexão, você tem essa empatia, a gente tem muito prazer de sentar e conversar com você, você recebe a gente sempre muito bem ali na Cultura Equestre, para mim, e para minha filha também, né, é um prazer estar com vocês ali, viu? E é interessante você falar sobre essa questão da fé, né, e a gente transmitir sempre isso, porque nós que somos do agro, é impossível a gente não olhar toda a majestade do que existe no campo e não reconhecer ali as maravilhas da criação que Deus proporcionou pra gente, né? Sim. Acho que não existe alguém dentro do agro que não tenha fé em Deus, sim, né? Então acho que é muito natural esse nosso sim, movimento até de estar sempre falando de Deus, reconhecendo as obras de Deus e, por que não, em determinados momentos do nosso dia, levar um versículo, né, sim, que às vezes a gente pensa assim, é uma bobagem, é um ritual diário, mas ele se torna algo que de repente eu nem entendo, mas que faz sentido para alguém, como fez em algum momento para você. Sim, eu costumo me conectar com o cavalo no final da tarde, porque é um momento que eu já venci as minhas atividades, então no final da tarde eu sempre tenho um tempinho. Eu, na minha imaturidade, e a de muitos, né, que já viveram isso, já briguei com Deus na minha imaturidade. Quem nunca? Quem nunca? E eu consegui reconectar a minha fé assistindo uma vez um pôr do sol. E eu assisti aquele pôr do sol pensando assim, olha, por hoje ele já vai embora, ele está se pondo, mas amanhã ele volta.
como a minha fé está voltando. E a cada dia a minha fé ia renascendo, eu assistindo o pôr do sol. Até que eu comecei a ter a oportunidade de andar a cavalo, assistindo o pôr do sol e fazendo as minhas orações, assistindo o pôr do sol. Então, assim, virou para mim um cenário onde eu conseguia cultivar a minha fé, Silvia, assistindo o pôr do sol e fazendo as minhas preces. Confesso para você que um dos momentos mais bonitos andando a cavalo foi lá com vocês, num pôr do sol. E é interessante essa questão do pôr do sol, porque se a gente trouxer para esse momento de conexão, você com a criação, né, um animal belo, exuberante como o cavalo, e esse momento de conexão com Deus também ali, né? O cavalo tem tudo a ver com isso, né, Cris? Sim. Porque você no cavalo, você constrói no invisível, né? Porque ele se conecta conosco pela nossa energia. Pela né? nossa energia. Pelo nosso pensamento, por aquilo que nós estamos sentindo. E é uma conexão que a gente nem consegue explicar, Sim. né? Porque as pessoas perguntam pra gente, como que você conecta com o cavalo? Não é possível você explicar sem essa pessoa montar a cavalo Sim. e entender. Mas voltando à questão do pôr do sol, eu acho que a ânsia do ser humano de voltar a ter esse contato pessoal que ele tinha com Deus, porque era justamente no pôr do sol que Deus, lá quando ele criou o universo, o homem, Adão, Eva, tudo que tem hoje que a gente enxerga aí, lá em Gênesis, né? Era no pôr do sol, na viração do dia que ele vinha, né? Se encontrar com Adão e Eva, com o homem e com a mulher, né? E ter aquele momento de intimidade, após um dia inteiro de trabalho. Sim. Né? Então, não é que a gente estava desprovido de exercer as nossas funções, né? Mas era naquele momento ali de viração do dia que a gente vem. Por isso que eu acho que a gente gosta tanto da cavalgada ao pôr do sol. A cavalgada cura, a cavalgada nos alimenta, e é um cansaço, porque a gente volta, fadiga, é um cansaço bom, né? Então, assim, como explicar isso? Te cansa, mas dá uma leveza no final, então é um cansaço muito positivo. Silvia, é de praxe eu perguntar para os convidados o seguinte: se você pudesse me dizer uma palavra que representasse o cavalo, qual seria? Majestade. Majestade. Para mim, a força do cavalo é de uma imponência que você olha e você vê que não é de força bruta, mas é um jeito, é uma transmissão de intenção, porque, como a gente estava conversando, você não tem o domínio do cavalo na força bruta, né? Sim. Quantas vezes eu subi para montar o Brilhante e tentei, briguei com ele ali, às vezes, Cris, teve uma aula que eu fiquei 40 minutos. Não foi possível, ao ponto da gente precisar entender que chegou o momento de abrir mão e falar, não é a hora. Porque eu não estava concentrada, porque a minha energia não estava legal naquele dia, o meu pensamento não estava ali naquele lugar, ou até porque eu estava fazendo uma matemática para tentar ficar com ele, domar ele, e ele se deixar conduzir por mim pelo absoluto, e na verdade nem era isso, né? Era pelo jeito, pela leveza, às vezes até pela doçura, né? Sim. E não pela força, né? E não então, pela força. Eu acho que essa é uma palavra que para mim define muito essa presença do cavalo, né? Aquele ser majestoso, porque ele anda com aquela cabeça erguida dele, como eu falo pro meu marido. É o meu animal preferido. E uma vez ele me perguntou, por que é seu animal preferido? Eu falei assim, porque você pode até colocar um cabresto no cavalo, mas ele sempre vai tentar andar de cabeça erguida. Sim. Você pode domá-lo, mas ele mesmo domado, ele ainda é altivo. Ele ainda tem um orgulho de ser quem ele é. Isso me encanta profundamente no animal. E me encanta ver o seu brilho nos olhos quando você fala dos animais, em especial do cavalo, né? E do agronegócio e de tudo que você diz, porque você coloca muito amor na sua fala,
né? Quando nasce esse amor pelos cavalos? Hoje eu estava até comentando com o Rodrigo e até fiz um post, né, hoje de manhã, antes de estar aqui com você, aonde eu postei uma foto que tem a minha mãe e eu em cima do cavalo. Eu não tinha ali nem 2 anos ainda e eu já estava ali andando a cavalo com ela. É impossível eu te dizer aonde é que surge. Eu acho que eu já nasci tendo esse contato com o cavalo. Já nasci dentro de uma família que tinha amor pela fazenda, pelo que a fazenda entrega. Meu pai, vem de uma família rural, né? Não do tamanho que nós somos hoje, mas já tinha esse encantamento e o sustento também da casa vinha dali, né? E é engraçado porque hoje a gente percebe, Cris, que as pessoas manejam. Houve uma evolução, ok, né? E o manejo, inclusive, do gado hoje, ele tá mais mecânico, Sim. né? Porque hoje a gente vê muita gente dentro das fazendas, percorrendo as fazendas, de quadriciclo, Sim. de moto, de caminhonetes, né? Ou dentro de um carro mesmo, né? E aí percorrendo, fazendo ali a vistoria, né? Dentro de uma propriedade, né? Mas eu, como criança, a gente só fazia isso a cavalo. E a coisa que a gente mais gostava, pelo menos eu, né? A coisa que eu mais gostava e eu ficava esperando o dia de ir para a fazenda era para andar a cavalo. Tomei muitos tombos, diversos, caí várias vezes, nunca machuquei gravemente, graças a Deus, arranhão, mas eu acho que ensina você, inclusive, a cair e levantar. Sim. Você não permanece ali, porque você já quer subir de novo e, graças a Deus, nunca fica traumatizada por causa disso, né? Sim. Mas me proporcionou inúmeros passeios agradáveis, brincadeiras e chegar em lugares que, inclusive, a pé a gente não chegaria. Sim. Eu ouvi uma frase esses dias que me tocou muito, né? Não diferente do que a gente vive, mas me tocou muito. Eu ouvia o seguinte: ser uma boa mãe é se fazer desnecessária com o passar do tempo, né? Ao modo que essa criança cresce, o ideal é que nós, mães, a gente vá fazendo esse papel aí, né? De ir soltando a cria e se fazendo desnecessária, né? Na natureza a gente observa muito isso, né? Você, sendo uma excelente mãe que eu sei que vai deixar esse legado para Radassa. Sim. Tá. E aí, como que é para Radassa esse lugar de liberdade que o cavalo impõe? Porque ela tá voando, né? Ela tá. E assim, eu reconheço na Radassa várias coisas que a gente foi plantando ao longo de toda a vida dela, de todo o caminhar dela, de ensinamentos que a gente foi proporcionando para ela. Um desses ensinamentos que eu acho que foi muito bacana, que a gente conseguiu ensinar para ela, foi esse amor e respeito pelo campo, pelas coisas relacionadas ao campo, e para mim era essencial que ela também gostasse do cavalo, porque eu gosto de cavalo, eu sinto um prazer imenso em andar a cavalo, eu acho o vento bater no seu rosto, seu cabelo voar enquanto você tá ali num galope gostoso, é surreal. Sim. Não tem nada que explique essa sensação. E eu vejo que você precisa aprender a respeitar todas essas circunstâncias, né? Então a gente, como mãe, ensina esse respeito, e da mesma forma que eu ensino ela a respeitar o campo, eu também ensino ela a nos respeitar aos seres humanos, pai, mãe, os mais velhos, que é algo que é muito intrínseco, né? Sim. De nós que somos do campo, né? Esse amor e esse Sim. respeito A pelos honra. ensinamentos, a honra dos mais velhos, daqueles que vieram antes de nós, e também a respeitá-la como indivíduo, né, Cris? Sim. Porque a gente precisa, num determinado momento, começar a reconhecer que ela já tem condições de tomar as próprias decisões e arcar com as consequências. Sim. Até de repente, uma decisão que não foi a mais assertiva, que não foi a mais legal, mas
entender que ela vai precisar passar pelos desafios daquele momento e respeitar, né, aquele momento que é só dela e não é meu. Sim. Ou seja... É difícil? É. Muito. Ela está com as rédeas. Ela está com as rédeas. Eu preciso soltar, porque soltar. Esse cavalo vai ser domado por ela que vai lidar com esse cavalo. Até por causa das profissões, né? Sim. A Radassa não vai seguir a mesma profissão que eu. Mas... em algumas circunstâncias, todas as profissões têm convergências em comum. Respeito, empatia pelo outro, responsabilidade, compromisso e algo que o cavalo ensina pra gente, resiliência. Com certeza. Nem todos os dias são bons, mas você levanta, persiste e persegue. Sim. Continua dando outro passo. Seguindo. Com maestria. Maestria. Né? Silvia, na sua experiência com os leilões, como que é estar ali à frente, liderando o leilão rural? O leilão rural, ele sempre fez parte da nossa vivência dentro da nossa empresa. Apesar de hoje nós sermos especialistas em leilões de veículos, nós temos inclusive o maior leilão de pesados e do agro do Brasil, que é algo de muito orgulho para nós, porque a gente conseguiu segmentar, né, esse lugar de venda de veículos pesados, desses maquinários, desses implementos agrícolas, né, e a gente conseguiu manter esse público, né, muito cativo ao que a gente vem disponibilizando. Para nós é assim de muito orgulho, porque a gente vê a nossa essência. Quem assiste um leilão hoje com os nossos leiloeiros da Leilo, você percebe claramente a raiz do agronegócio, porque é impossível quem conhece leilão de animais não perceber características muito semelhantes na forma de cantar o leilão que a gente tem até hoje, mesmo sendo eventos de veículos. Que bacana. A gente carrega esse DNA. Eu acho que nunca vai ficar fora do nosso. Nós já fizemos leilões de veículos, de animais. Fizemos muito, inclusive, o espaço de eventos que a gente construiu para ser a sede da nossa empresa em Goiânia. Ele tem todo um espaço preparado, o palco dele foi construído, inclusive, na época, com 7 camadas. Então, eram 7 níveis de piso preparados para todos os tipos de leilões que a gente precisasse. Então tinha um piso próprio para suportar o peso de um cavalo, tinha piso próprio para suportar o peso de um touro, tinha piso próprio para suportar o peso, de repente, de todo um lote de animais. Então a gente teve esse cuidado. Aí você vê que a gente nunca foi desassociado total. Sempre foi uma preocupação nossa de estar ali dentro daquele lugar, né, que é importante e especial para nós. O campo imprime na gente, na nossa essência, esse lugar, e é por isso que eu acho que é tão benéfico. Eu falo que trabalhar com cavalos me cura de uma maneira que a maior beneficiária sou eu mesma, estando ali, né? Então eu entendo que a minha função social é muito importante, mas se eles soubessem o tanto que eu aprendo com as mães todos os dias, aprendo até a direcionar a minha maternidade, né? Então, assim, como é importante estar ali com elas, porque eu aprendo todos os dias. A essência do campo faz com que a gente tenha essa imersão e uma vivência diferente, né? Eu acho que o campo, ele ensina pra gente um lugar de, ao mesmo tempo, de força, de fé, de persistência, mas um lugar de descanso também, porque você chega num determinado ponto que não há mais o que você fazer. Sim. Porque algumas circunstâncias a gente nem controla mais, né, Cris? Assim, a gente não controla chuva, a gente não controla sol, a gente não controla essas intempéries que de repente a gente sofre mesmo sem querer, né? O seu estado, né? Você tem diversas cidades que foram assoladas ali por conta de enchentes. Sim. Né? A gente não tem controle sobre isso, então a gente acaba aprendendo
com não mais cedo e nem com mais facilidade, né? Mas a gente acaba entendendo um pouco mais a questão de ser humilde e de estar sempre entendendo que eu só vou até aqui. Daqui para cá, eu tenho que esperar em Deus. Sim. Silvia, eu não poderia deixar de te receber de uma maneira real e mineira. Raiz. Café. Tintim mineira. Tintim mineira. E pão de queijo. Aprovado. Delicioso. E eu te admiro todas as manhãs vendo aquela mesa posta maravilhosa. Cris, você sabe que eu ponho mesa só pra mim. Não, eu acho isso um luxo. É uma riqueza. Eu tenho prazer de colocar um jogo americano, colocar a minha xícara, nem que seja para tomar um café preto, que aí no café da manhã não é um café tão pequenininho assim, é uma xícara bem vantajosa, farta. Acho que dá o dobro dessa, a minha xícara de café sem açúcar, e um ovo cozido, 2 ovos cozidos, uma fatia de uma fruta, mas eu acho que a gente dá um momento que a gente não precisa começar o dia com tanta pressa. Sim. Sabe, naquele atropelo? Isso. É a gente começar dando aquele respiro e falando, opa, deixa eu me conectar comigo, com o meu dia, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar sobre o que eu ainda tenho para fazer, apreciar esse momento, nem que seja só eu comigo mesma, né? E curtir esse momento, porque eu não sei como é que vai ser o restante do dia. Sim. Mas essa parte eu ainda posso controlar. Eu ainda posso ter aqui um momento de tranquilidade, de paz. E eu acho que fala muito sobre nós também, né? Sim. Acho que da nossa essência feminina. A gente ter esse momento de ter o belo, um momento de detalhes. Eu acho que a gente volta a ter esses detalhes. E é engraçado porque a gente não percebe como a gente vai fazendo isso, mas a gente vai criando os hábitos até na nossa família, né? Minha mãe tá viajando, e aí ela deixou o meu pai recomendado comigo e com as minhas irmãs lá em Goiânia. A gente foi receber umas pessoas lá na casa deles durante essa semana. E aí a gente foi arrumar uma mesa para churrasco mesmo. E era só homens, né? E a gente foi arrumar a mesa ali para ele, para os amigos dele pro churrasco. E aí a minha irmã pegou um copo, até mais simples, sabe, Cris? Assim, mas não era um copo feio, mas era um copo, né? Aí ele, na hora, não, esse não. Tem uma taça mais bonita, pega a outra mais bonita. Aí eu até liguei para minha mãe no dia seguinte, eu falei assim, mãe, a gente pensa que homem não repare, que eles não gostam desses detalhes, mas você vê que eles também têm o hábito de gostar de alguma coisa que é bom, que é agradável, que também comunica com quem está chegando na sua casa, Sim. de que eu tô te entregando o melhor. Sim. Olha só, eu ouvi uma fala sua que me impressionou muito, entre muitas, que eu sempre estou te ouvindo, tá? Você dizia assim, quando você faz algo bem feito, você não precisa de pedir permissão. No mundo do agronegócio, né, com os leilões, você tem essa excelência. Em algum momento, por conta de ser mulher, mesmo fazendo com excelência, teve alguma barreira, Silvia? Teve algum atropelo? Dentro do leilão, dentro do agronegócio, a mulher ela tá sempre se ressignificando. Nessa ocasião, inclusive, foi interessante porque teve uma fala que falou assim, a mulher saiu dos fundos da casa, ela saiu da casa e passou a ter um lugar de fala dentro do agro, dentro das suas empresas. E isso acho que foi muito significativo, porque na hora eu falei assim, não, a gente precisa ressignificar o nosso papel, afinal de contas, muitas famílias e muitas economias domésticas foram sustentadas pelo trabalho da mulher. Ela pode não ter tido, de repente, naquele momento, um protagonismo, mas ela teve sempre um papel essencial, né? Eu falo, inclusive, a partir de um lugar que foi muito significativo dentro da casa do meu pai.
a minha avó, ela sempre fez questão de que que o meu pai e os meus tios soubessem ler e escrever, mesmo que ela não soubesse com perfeição. Mas partiu dela esse interesse e essa busca de ter uma condição de estudo, uma condição de moradia melhor do que era a vida dela. Ela falou, não, para os meus filhos, eu faço questão desse ensino, dessa educação, deles irem além. De repente, para o meu avô, não era tão importante assim. Por quê? Porque ele precisava de mão de obra que ajudasse ele no dia a dia da propriedade rural. E a minha avó, não, ela falava, não, eles podem mais. Vou dar mais para eles, né? E eu acho que a gente, como mulher, a gente sempre tá com muita maestria, porque a gente também, em alguns momentos, a gente vai sem pedir permissão, porque a gente sabe que a gente tem essa até intuição, que eu sempre falo pro Rodrigo, não despreza quando eu falar alguma coisa, porque a gente tem um sexto sentido mais aguçado do que vocês. Pode ser que nem sempre funcione, em algumas circunstâncias a gente acha por emoção também, porque nós somos emocionadas. Mas a gente acerta mais do que a gente erra. E a gente consegue ser mais sensível, até por causa disso, às necessidades reais que um filho tem, de que o funcionamento de uma casa tem. E, Cris, eu te falo assim com muita certeza e muita garantia de quem viu a minha mãe dar novas destinações para itens que vinham da fazenda, porque minha mãe sabe fazer queijo a partir de um leite que foi produzido ali dentro da fazenda. Minha mãe, ela sabe colocar todos os nomes num pedaço de carne que foi entregue para ela, de uma vaca que foi abatida ali dentro da nossa propriedade. Então, eu, até hoje, dentro da minha casa, a gente consome carne, nem todas são de um açougue ou do supermercado, são lá de dentro da nossa propriedade. Foi abatida ali, no nosso quintal. E aí teve uma força-tarefa fazendo aquilo, porque aí limpando a carne, é outro ensacando, é outro embalando a vácuo, é outro etiquetando, depois outra pessoa correndo e levando para dentro do freezer para guardar. E com isso você vai com outros inúmeros produtos que saem dali. É um doce que sai de uma fruta que você tem ali colhida no seu quintal, é um queijo, um doce a partir de um leite que foi produzido também ali. E olha como isso traz até economia pra gente. Eu falo que são verdadeiros alquimistas, né? É uma sabedoria. O campo, ele oferece uma sabedoria que você não encontra nas universidades. Não. A vivência é diferente. Olha o exemplo da sua mãe, olha que coisa linda. Isso é vivência, isso é experiência, isso é realmente a imersão no campo, né? E isso você não precisa pedir permissão. Não. Porque você tem, inclusive, é quase como uma obrigação, né? A gente estava comentando aqui sobre essas iguarias, né? Você pega um pão de queijo. Automaticamente, eu acho que a vida no campo traz muito isso pra gente, né? A gente fazer um reaproveitamento de tudo aquilo, né? Nada é desperdiçado. Nada, absolutamente nada é desperdiçado. Inclusive, se você deixa algum material se desperdiçar no campo, você é um mau gestor. Sim. Então, a gente pega inúmeros produtos e a gente tenta dar novos significados para ele, né? Seja a partir de uma semente, quando você faz uma colheita, você aproveita todo o que caiu para fazer o silo, de repente para ser comida depois para aquele gado, vira toda uma cobertura também, né, depois para proteção do solo. Olha isso. É uma riqueza. É uma riqueza gigante. Gigante. E a mulher faz isso todos os dias. Sim. Ela dá reaproveitamento, ela ressignifica a vida com facilidade, ela se importa com um olhar atento à necessidade até do próximo que está aqui, porque ela é impossível ela ter um prato dentro da casa dela e ela não compartilhar com o vizinho. Vizinho, ó, veio muito leite da minha fazenda, eu não tenho condições de fazer tudo isso, vai sobrar muito doce, muito queijo,
Tá aqui, ó, um queijo para você. Sim. Aqui um pouco do doce de leite que fiz e que sobrou. Olha aqui, fruta. Meu pai chegou esse final de semana da fazenda, ele veio com um saco lotado de limão. Nós distribuímos entre eu, as minhas irmãs, ficou um pouco na casa dele, e ainda dividimos com o vizinho, mandamos um pouco para casa do vizinho. O campo te ensina isso, a generosidade, e a mulher tem isso. Sim. Ser generosa. Com certeza. O fruto não costuma cair longe do pé. Porém, nós estamos numa outra dimensão, numa outra pegada, né? O cavalo, o campo, aproxima da Radassa todas as questões. Como que você aproxima da sua filha, né? Nesse mundo globalizado que nós temos e que ela vive nesse mundo, como que você aproxima ela, Silvia? Cris, esses dias foi interessante. A gente, desde pequena, eu acho que porque na minha casa nós somos só filhas mulheres, nós não temos irmão homem. E o fato de não ter irmão homem sempre ficou dentro de mim essa necessidade de que eu precisava também aprender a tomar conta de mim mesma. Porque, às vezes, quando tem um irmão homem, um parente masculino muito presente, você acaba ficando um pouco mais dependente, porque você sabe que tem alguém te protegendo. Sim. Quando você não tem irmão homem, a sua proteção é você mesma, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive a preocupação de ensinar a Radassa a ela entender tudo o que girava ao redor dela. E, inclusive, a importância dela entender até os caminhos dela dentro de uma família que lida com o campo. E a gente sempre fez questão de deixar ela muito ciente e consciente da responsabilidade dela. Então, a Radassa, ela vai para o curral. Quando tem alguma atividade dentro da fazenda que envolve uma inseminação ou um bezerro que nasceu e que chegou a hora de ser vacinado, que tem que ser marcado, ela vai pro curral e ela faz isso, né? Ela sabe marcar um gado, já vacinou, ela sabe qual é a cor dos brincos do gado dela, ela acompanha. E há uns 2 meses atrás, a gente chegou um momento da gente fazer, então, uma negociação e a gente encontrou uma oportunidade de também fazer uma negociação com o gado dela, que a gente precisa, né, nesse ano, fazer a comercialização, né? E aí, meu pai e o Rodrigo foram sentar para conversar sobre esse assunto, e aí eu olhando aquela cena, eu falei assim, não, vocês não vão sentar e conversar sem que ela esteja presente. Ela pode até não ter condições de falar exatamente como deve ser feito ou não, mas ela também não vai aprender se ela não fizer parte dessa mesa e vocês tiverem paciência de sentar e explicar para ela tudo que envolve aqui o gado que é dela. Sim. Então nós vamos parar essa reunião agora. Nós vamos aguardar ela chegar da escola, vai sentar com ela e vocês vão com muita paciência e explicar como que tá, o que é a ideia de vocês e vai deixar ela, inclusive, falar se ela entende, se ela não entende e se ela concorda ou não concorda. Uhum. Porque é só assim que ela vai, inclusive, aprender. Sim. E um dia isso vai vir para a mão dela, para ela mesma gerir. Cris, como que você faz a gestão? Como que você tem responsabilidade com um legado que você não aprendeu a amar aquilo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ela precisa viver isso. Precisa viver. E aí ela veio para essa mesa, ela veio para esse momento. Eles esperaram, a gente esperou ela chegar. Quando ela chegou, almoçou e tal, a gente falou assim, Radassa, nós precisamos de uma reunião e nós temos que sentar com você. E te colocar a par de uma oportunidade que surgiu aqui para vender algumas novilhas suas. Colocamos para ela, fizemos a explicação para ela, meu pai e o Rodrigo, muito sabiamente, né, na medida do que ela é capaz também de compreender, foi explicando ali para ela, prestou atenção, entendeu e tal, e ela
prontamente falou assim, não, ok, concordo que seja feito assim, pode tomar essa providência, pode tal. Inclusive, eu acho que você só aprende a gostar, a ter respeito, a entender e sentir que aquilo é seu quando você participa. Com certeza. Lá na ecoterapia, por exemplo, eu acho que você já assistiu os nossos vídeos, nós ensinando as crianças a encilhar o cavalo. Porque é muito fácil chegar, o cavalo está selado, monta e segue. E ao passo que a criança tem a responsabilidade de cuidar desse animal, ela já está tendo uma transferência e ela já está fazendo essa imersão e ela já está respeitando esse animal. Perfeito. Então, assim, a gente precisa de entregar para essas futuras gerações esse respeito e essa vivência. E falando de respeito, vivência, que bacana que é o movimento das agropartes. Ah, sim. Eu sou encantada porque é um movimento que dá voz para a mulher no campo. Né? Então, assim, eu acho um movimento fantástico e como que é para você viver, estar nessa comunidade né, das agropartes, que eu acho que é uma comunidade. As fantástico. Agropartes, ela realmente... esses dias eu conversava até com a Anitta, né, que foi a fundadora, e eu falei assim para ela, eu falei assim, Anitta, perguntas grandes e difíceis, respostas grandes e difíceis, mas inspiradoras. Olha para nós, né, que hoje quem olha para mim, olha para você, inclusive a gente passou a ter uma nova identidade. Eu não sou mais a Silvia da Leilo, eu não sou mais a Silvia que tem uma fazenda. As pessoas já falam, ela é agropate. Olha a importância, a magnitude de uma comunidade cujos propósitos transcenderam aquele plano inicial seu de ter uma linguagem em comum onde a gente pudesse conversar sobre assuntos que eram do campo, mas numa visão feminina, inclusive de inúmeras propriedades, Cris, que hoje são administradas por mulheres. Sim. Eu tenho um respeito imenso pelas agropartes, até porque, se você for pensar, quantas mulheres foram forçadas a estarem caladas, sem nenhuma voz, sem nenhuma inserção, porque não tinha ainda nenhum movimento que desse esse lugar social. Então, para além né, de tudo que as agropartes oferecem, né, que é entretenimento, moda, leveza, boniteza, educação. Que a gente recebe ali muitas palestras com pessoas importantes dentro do agro, que vêm trazer conteúdos muito relevantes, inclusive, para o nosso dia a dia do campo. Né? Na semana passada, no evento que foi realizado em Goiânia, das agropartes, uma das palestras, assim, muito bacanas que a gente escutou foi sobre governança, né? E tudo a ver com o herança e legado, que é o que o campo ele é herança, ele é legado, né? Ele passa de geração a geração. Sim. Né? E é isso que a gente quer mesmo, né? É que seja perpetuado, né? O campo é constância. Sim. O campo é para ser eterno, não é para ser passageiro, né? E outra veio trazer uma informação extremamente técnica para nós também sobre pastagem. Sim. Então são coisas que antes faziam parte de um universo que supunha-se muito masculino, hoje faz parte do diálogo feminino. Sim. E olha que bacana. É a mulher falando, eu sempre fui protagonista. Enquanto eu estava aqui dentro de casa, sustentando essa economia familiar e dando espaço para esse homem crescer e ele fortalecer a família, não só fortalecer, porque a mulher fortaleceu junto, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? Mas enquanto ele estava ali avançando, ela estava ali sustentando. Sim. E agora, ele chegou num ponto que ele fala assim, eu não sustento mais sozinho. Eu não posso mais fazer isso sozinho, porque inclusive existe um conhecimento técnico
que as mulheres trouxeram. E a mulher, ela faz uma gestão, porque ela tem a experiência da economia doméstica. A mulher, ela faz isso com maestria, essa economia doméstica. E outra coisa que a mulher, ela imprime dentro das propriedades rurais e até de cidades do interior, é que ela se envolve com a comunidade. E o envolvimento feminino é feminino, não é masculino. Porque quem transforma a realidade das comunidades, das famílias que estão dentro das fazendas, né? Seja do seu peão, seja do seu gerente, é a mulher que se preocupa. Esse menino não pode ficar sem ir para escola, então vamos falar para poder arrumar o ônibus para vir aqui buscar ele. Não, esse menino, olha aqui, tá andando, tem que ter a hora de tomar banho, esse menino tá comendo as comidas todas necessárias, essenciais. Ah, é o dia do aniversário, então vamos fazer uma comemoração. Isso é o olhar feminino. Olhar feminino. É a mulher que transforma a comunidade, que junta aquelas mulheres e fala assim, vem cá que nós vamos te ensinar outros ofícios. Nós vamos pegar aqui o crochê que você faz e vamos transformar ele no melhor jogo americano que tem. Sim. Porque não é a mulher da cidade que está fazendo o jogo americano. Ela aprendeu esse ofício, foi lá com a mulher do campo. Que faz isso, ó, dando um ponto lindo naquele pano de prato que a gente paga na cidade, caríssimo, mas que elas fazem lá com amor e com entrega para te devolver, porque é o que ela tem para te oferecer. Então, isso é feito a partir da mulher. Sim. Não é o homem quem faz, mas é a mulher. Realmente, eu acho que já era de se esperar que seria um sucesso. Eu acho, né? que era. Falando de uma maneira bem mineira, assim, eu falo que as agropartes é uma boniteza. É uma boniteza. Né? É uma boniteza porque ali você vê toda a essência do feminino de uma maneira leve, mas com know-how, quando se trata de conhecimento, que todos param e respeitam essas mulheres que sabem o que dizem. E essas mulheres que não estão ali amparadas, ancoradas nos homens. São mulheres que estão ali andando por si só com as próprias pernas. E que desenvolveram um trabalho que, inclusive, é reconhecido hoje nacionalmente só feminino. Só feminino. Ou seja, mulheres com as rédeas. Mulheres com rédeas. Seguindo e galopando, né? Galopando, sem freios. Sem freios. Sem freios e rumo ao sucesso. Com certeza. Rumo ao sucesso. E o que eu acho muito assim, generoso da parte delas é que elas nunca olharam para esse lugar de sucesso para que fosse apenas delas. Sim. Mas elas celebram as outras mulheres, elas dão palco para várias outras mulheres, elas trazem outras mulheres para serem também protagonistas junto com elas, e elas fazem questão de, inclusive, elevar outras mulheres. Sim. Né? Eu falo como uma agropate que está ali desde o início e que tem, inclusive, quisto fazer parte desse movimento, até levando informação da nossa empresa lá para dentro desse movimento. Sim, sim. A Leilo estava, né, como patrocinador do evento das agropartes. Nós levamos informação técnica também a respeito do nosso leilão de pesados ali para essas mulheres. Afinal de contas, hoje, você falar sobre uma gestão eficiente de uma propriedade, você precisa falar a partir, inclusive, do que você já tem. Não é mais cabível dentro de uma propriedade bem gerida, seja por homens ou por mulheres, você só pensar em adquirir coisas novas e não dar destinação para aquilo que de repente não é mais necessário para você dentro da sua propriedade, mas que ainda pode ser utilizado em uma outra propriedade. Né? Então a gente trouxe essa oportunidade, nós fizemos questão e a gente identificou que ali era um lugar ideal, era um lugar bom e um lugar que a gente poderia falar com essas mulheres, porque tem muita mulher à frente. Sim. Tem muita mulher que ela hoje é a líder da sua fazenda, é ela quem está tomando conta, é ela que entende da produção.
seja por N motivos, ou porque ela adquiriu, ou porque ela herdou, ou porque aconteceu algo e é ela quem tem que estar à frente, porque o marido foi tomar conta de algum outro negócio, mas ela tem inúmeras coisas dentro da propriedade dela, né? Que às vezes ela tá ali e que como a gente fala, né? Quem é do campo, o que engorda o boi é o olho do dono. Então, sua propriedade, para ser bem gerida, olha o que não está ali. O gerente, às vezes, ele está achando que ninguém quer. Não, alguém quer. Alguém quer. Então, não serve para você nesse momento? Vamos pôr lá no leilão. Sim. Vende lá no leilão, porque com certeza é uma grade, é um correntão, que não serve para sua propriedade, mas serve para outra. Sim. Na minha simples observação, quando eu observo esse movimento, né, das agropartes, eu vejo nesse movimento das agropartes o seguinte: quando você se compara, você já perdeu. Exato. E o que eu vejo? Por que esse movimento ele tem tanta força? Não é somente porque existem essa força de várias mulheres ali, né, compartilhando as suas ideias. Não é somente por isso. É também. É também. Mas o que eu vejo? Qual é o sucesso das agropartes? Eu vejo de uma maneira assim muito distante, né, porque eu só estou assistindo mesmo, que por enquanto, olha, quero esse convite, por enquanto, formalize o convite, viu, Silvia Paula? Eu vou te mandar o link para você Me mande o link, você já em breve eu estarei lá presente da nossa comunidade. Mas o que eu percebo? Que em nenhum momento essas mulheres estão ali para competir com os homens. Não. Aí que está o segredo. Não estão ali se vitimizando, estão ali exercendo o que elas sabem fazer de melhor. Somente isso. Então é o básico bem feito. Não estão ali para competir, não estão se vitimizando e não estão competindo. Aí está o sucesso. Cris, sabe uma coisa que é muito bacana e próprio de quem entende a mulher a partir de um pensamento, quando você entende o crescimento e a multiplicação. A mulher, ela tem o crescimento e a multiplicação dentro de si, né? Por isso a maternidade está em nós, né? A gente faz a gente gera um sonho, a gente gesta um sonho, né? A gente passa meses ali, né, gerindo, né, e aquela expectativa desse sonho, né, vir para os nossos braços em um determinado momento. Mas olha que interessante, não existe mãe que compete com filho. Exatamente. Mãe é trampolim para filho. Porque hoje eu sou uma pessoa, mas eu desejo para a Radassa muito mais sucesso, muito mais do que eu já alcancei. Sempre foi o meu sonho que a Radassa soubesse muito mais e alcançasse lugares muito mais altos do que eu alcancei. Então eu acho que a gente, numa comunidade, a gente exerce exatamente esse papel da maternidade, da multiplicação e do crescimento, que é ser trampolim umas para as outras. Com certeza. Eu aprendi, vem cá, que eu vou te impulsionar para você ir além de um passo que eu tive dificuldade para chegar até aqui, eu sei um caminho mais curto para você. Você não precisa passar pelo que eu passei. Vem cá que eu te impulsiono. Sim. Eu te jogo para cima. Eu te dou o caminho com mais facilidade. É claro que não vai ser ausente de desafios, mas você é generosa. Eu acho que essa é a grande palavra de sucesso dessa comunidade aqui. Existe generosidade, porque é compartilhado, não é dividido. É multiplicado, é somado, não é diminuído. Quando a gente fala desse amor pelos cavalos, qual é a sensação? Porque eu não vivi isso ainda, tá? Mas qual é a sensação que uma mãe sente quando vê essa filha no enduro? Me conta disso. Olha, nossa, chega a ficar emocionada. O cavalo é emocionante e ela brilhou, né? Ela brilhou em cima do cavalo. Foi muito além do que um dia eu imaginei que ela fosse. Porque quando eu falei, a Radassa precisa fazer aula, eu falei a partir de uma mãe preocupada em ela andar a cavalo dentro da fazenda
e ela ter condições de dominar um pouco alguma técnica para que ela não se acidentasse e ela não machucasse demais. Mas a gente sabe que acontecem algumas coisas, né? Quem anda a cavalo com um pouco mais de constância sabe que o arreio vai afrouxando. Eu já caí porque o arreio afrouxou tanto que o cavalo foi e eu e o arreio ficamos para trás. Então, se acontece uma coisa dessa, tem que saber buscar o cavalo, colocar o arreio de novo, encilhar esse cavalo, subir e seguir a vida. Caiu, levanta, sacode a poeira e vai, né? Tá andando sozinha, abre uma porteira, caiu alguma coisa no chão, como que pega? Mas nunca imaginei que um dia a Radassa ia se tornar uma atleta federada e que ainda ia fazer parte de competições. Então hoje, quando eu vejo a Radassa montada a cavalo, fazendo parte de uma equipe, competindo, a sensação é de que é muito orgulho, é a sensação de que o meu dever até aqui eu cumpri, eu andei essa carreira, eu combati o bom combate e eu posso te garantir que essa é uma sensação que é compartilhada por toda a nossa família. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, cunhadas, todo mundo. Quando a gente manda a foto da Radassa em alguma competição, ou mesmo numa aula que ela tá fazendo lá, né, dentro da hípica lá, que ela tá fazendo uma aula, mas que eu mando uma foto dela, ela saltando, né, algum obstáculo lá, se desafiando, inclusive, Sim. porque você esquece o seu medo e confia porque você sabe que você tem um limite que você pode superar. Cris, é surreal. Você, assim, eu desejo para toda mãe que possa vivenciar, porque ali a gente vê isso acontecendo, né, nos nossos olhos bem na frente, né? Sim. Não é algo que alguém me contou, é algo que eu tô vendo ali, ela me superar. Hoje a Radassa, ela faz saltos que eu nunca fiz. E eu fico extremamente satisfeita e tranquila, inclusive, de que eu tô entregando uma mulher preparada para o dia de amanhã, para os desafios, resiliente, consciente, responsável, porque, inclusive, o cavalo ensina isso. Existem limites que você pode ir, que você não pode. Te ensina a comunicar com uma necessidade invisível, porque o cavalo não te fala, mas ele te demonstra, né, em sutilezas ali na hora daquela montaria, né, o seu limite, até onde você pode ir, até onde ele não vai aceitar você ir, e você precisa ali, né, é uma dança. É uma dança. É uma dança, né? Nessa dança, você entender aonde você conduz e aonde será conduzido. Eu acho que na vida todos os dias é assim, né? Sim. Existe limite para você conduzir, para você ser conduzida. Existe dias de você plantar, outros de deixar as folhas caírem, entender que agora é a hora só da raiz. São as estações. São as estações. E o cavalo nos educa, e né, o cavalo Silvia? nos educa. Como que o cavalo tem essa função, né, de educar mesmo. E ver ela ali, a gente que conhece, né, e que acompanha, né, Desde porque era uma pequena, menina, né? E acompanhar e ver esse sucesso é muito importante pra gente, porque esbarra em nós. Até porque a gente faz parte, né, uma pecinha do quebra-cabeça, né? Eu acho que vocês fazem mais parte dessa formação do caráter dela, até do que às vezes vocês conseguem imaginar, né? Porque ali fazer uma aula significa, inclusive, sacrifícios e abrir mão de outros prazeres, Sim. até para você levantar, ir cedo ali, porque uma coisa que a gente estava até comentando que é muito interessante é, vocês não selam o cavalo, ela não chega lá, eu não chego lá, a Radassa não chega lá, e os cavalos já estão encilhados para nós. Nós temos que colocar tudo, né? Nós temos que colocar o cabresto, temos que colocar aquela sela, somos nós que carregamos, e ao final, somos nós que temos que lavar, que tirar, que deixar ali pronto para o próximo, inclusive, que vai vir, Sim. né? Porque ele não vai, de repente, não vai usar a mesma sela que eu. Então, eu tenho que deixar esse cavalo ali de um jeito que ele vai chegar e ele vai poder já fazer a parte dele, não a minha. E o nosso objetivo é deixar com que esse cavalo
tem aquela sensação, porque ele vai sentir, de gratidão. Ou seja, ele te serviu, ele emprestou o dorso, né, de uma maneira tão gentil. Agora é a sua vez de doar um pouquinho para esse animal. Então, escova esse animal, banha esse animal e deixa ele seguir, né, um pouquinho no piquete para relaxar. Então, é o agradecimento. É. Né? E a Radassa, ela já fez tudo isso lá, né? Já deu banho nesse cavalo. E ela sente aquela sensação de pertencimento. Estar ali com vocês, aprender com vocês, fazer essas aulas com vocês também, traz para ela a sensação de tem obrigação, ela precisa ser cumprida também. Para você ter um momento de prazer, que é quando às vezes a gente vai fazer aquelas aulas a campo, que a gente não está ali, né, dentro de um redondel ou ali dentro, né, daquele lugar fechado, que a gente sai, né, para percorrer as propriedades ali ao redor. E aí você tem aquela liberdade até de dar uma galopada um pouco mais à vontade. Você sabe que para você chegar naquele momento de prazer, você cumpriu etapas. Sim. E essa é uma característica importante que quem faz a aula aprende com vocês. Uhum. Cumpre as etapas. Não foge dos processos. Sim. Vem aqui, senta aqui, seja humilde para aprender, né? E vocês com muita sensibilidade e humildade, muitas vezes vocês sentam para aprender com a gente, né? Porque você tá aqui falando para mim de coisas que você leu, que eu escrevi e tal. Cris, isso é de uma pessoa de espírito nobre mesmo, sabe? Assim, que não acha que é melhor do que os outros. Não, eu tô sempre pronta para aprender um pouco mais. E eu acho que isso vocês ensinam também ali para nós que somos alunos, né? Nós sempre podemos aprender um pouco mais. Ninguém senta. Quem quer se levantar para ensinar, tem que estar pronto para sentar para aprender. Sim. Pão de queijo, café e o coração recheado de gratidão. Eu, não querendo, mas me despeço desse primeiro episódio que você veio a brilhantar a nossa tarde. Te agradeço. E você é um exemplo de mulher a ser seguido, você é uma querida e eu quero falar com você muitas outras vezes. Gratidão pelo convite. Gratidão é toda minha, Cris. Muito obrigada por estar aqui com você, pela honra, né, da gente continuar aqui os inúmeros bate-papos que a gente já teve, né, sentada ali naquele banquinho de madeira, né, e a gente já vinha trocando tanta informação, sim, tanta conhecimento, sendo tão colaborativa mesmo, sim, uma com a vida da outra, né? Sim. Sem reservas, sem inclusive, reservas, né? Eu acho que você permite isso, né, nas nossas vidas, a gente sentar com você ali no seu espaço, no seu local de trabalho, e você, de forma muito gentil, você para ouvir. Eu não sou apenas mais uma mãe, eu não sou mais uma aluna, eu sou ali um momento seu, né? E você se dedica a isso. Então, Cris, olha, todo sucesso que você vem colhendo, tudo que você vem construindo realmente é fruto daquilo com que você tem se dedicado de corpo e alma. E não é só no cafezinho e no pão de queijo. É no momento que você transborda amor por cada um que está ali. Não só para mim, para a Radassa, mas até das minhas amigas que estão ali com você, porque com certeza não indicaria as minhas amigas, né, para estarem ali com você, e os filhos delas também estão com vocês, se não fosse de verdade, se não fosse um lugar que eu chamo de meu, né? Não à toa vocês cuidam do meu cavalo, assim, que eu tenho a segurança de saber que eu posso não estar lá, mas vocês estão lá por mim. E vocês olham por ele como se fosse eu olhando. Então, Cris, essa generosidade que seja, assim, multiplicada, porque o tanto que você tem transbordado na vida de todo mundo que passa ali por vocês, muito obrigada. O privilégio é todo meu. Obrigada. Obrigada a você.